Você que já tentou rodar PlayStation 2 no celular, sabe como é. Sempre tem aquele travamentozinho ali, outro aqui, mas saiba que um dos projetos mais promissores da cena de emulação lançou recentemente uma atualização gigante, resolvendo de uma vez vários desses probleminhas clássicos. Para quem não acompanha, o ARMSX2 é um emulador de PS2 de código aberto, feito especificamente para rodar em arquiteturas dos celulares Android, iPhones e até macOS. Ele nasceu de um fork do PCSX2 ARM64, obra do desenvolvedor Pontus, e vem sendo tocado principalmente pelo Moonpower com apoio do JPolo 1224. A proposta é ocupar o espaço que ficou vago depois que o AEDSX2 foi abandonado em 2023, brigando de igual para igual com o Nether SX2, só que com a vantagem de ser open source e acompanhar de perto as evoluções do PCSX2 original de PC. E foi lançado recentemente para Android a versão 2.5.7, para iOS a versão 2.4.0 e para macOS a versão 2.6.0, tudo com uma lista de novidades que vale a pena analisar. A correção mais importante dessa versão resolve um bug feio que afetava jogos com streaming de disco, ou seja, aqueles que carregam dados direto da mídia enquanto você está jogando. Com o encadeamento de blocos ativado, que é uma otimização que junta instruções do processador e Motion Engine do PlayStation 2 para rodar mais rápido, o carregamento simplesmente travava por 1 a 2 minutos. O exemplo mais claro que os próprios desenvolvedores deram foi o Battlefield 2 Modern Combat, no modo online, que agora carrega na velocidade certa sem precisar desativar aquela otimização de performance. E de quebra, isso também ajuda quem sofria com carregamentos de cerca de 10 segundos mais lentos usando Dev9 emulando HD, como acontece no OPL. O PlayStation 2 tinha um acessório chamado Multitap, que permitia ligar até 4 controles extras numa única entrada, totalizando 8 jogadores numa mesma tela em jogos compatíveis. Pois esse recurso agora foi implementado no ARMSX2. Se ativa lá na aba Pad e os jogadores extras usam o mesmo layout de botões configurado para o jogador 1. Para quem grava gameplay com amigos ou quer recriar aquela zoeira de futebol ou jogos party, é uma função e tanto. Antes da gente continuar, deixa o like e se inscreve aqui no canal para não perder as próximas notícias do mundo da emulação. Vamos seguindo. Chegou também um slider de escala do OSD lá na aba Overlay dentro das configurações. Agora dá para aumentar ou diminuir o tamanho das mensagens na tela e das estatísticas de desempenho numa faixa de 50% até 250%. Falando em estatísticas de desempenho, agora também dá para vincular uma tecla de atalho para ligar e desligar esse overlay durante o jogo sem precisar entrar no menu. Outra novidade boa é o sistema de turbo por botão. Você define individualmente quais botões vão ter repetição automática ao segurar. Ótimo para quem tem dorzinha no dedo apertando o botão de soco ou de tiro sem parar. E para quem gosta de mexer nas configurações específicas por jogo, agora também é possível exportar e importar perfis completos, direto pela aba de informações. Isso facilita compartilhar informações com outras pessoas ou simplesmente fazer um backup antes de testar alguma mudança. O navegador de drivers de dentro do próprio aplicativo ganhou uma nova fonte, o GameHub 8 Elite. Mas o mais interessante é que agora o próprio emulador detecta automaticamente qual GPU existe no teu aparelho e já recomenda o driver mais compatível. Mesmo assim, continua sendo possível escolher manualmente qualquer outro driver se você preferir. Para quem joga usando os controles virtuais, o editor de layout recebeu um slider de espaçamento exclusivo para o pad direcional, semelhante ao que já existia no Nether SX2. Isso deixa as 4 direções mais separadas e ajuda a evitar toques errados. Também foi adicionado um slider de alcance multitoque, que controla até onde um toque é considerado válido ao redor do botão. Na prática, isso facilita apertar 2 ou mais botões ao mesmo tempo sem errar. Agora tem um detalhe de bastidor bem interessante. A equipe portou diversas correções de drivers gráficos que já tinham sido implementadas no PPSSPP e também no Dolphin. Nas GPUs Adreno, muito comuns em aparelhos Snapdragon, foram corrigidos problemas relacionados à máscara de cor e travamentos envolvendo buffers. Nas GPUs Mali, presentes em muitos processadores MediaTek e Exynos, foram corrigidos problemas ligados ao carregamento de profundidade e stencil, eliminando vários artefatos visuais. E nas GPUs PowerVR, presentes em alguns chips da Apple e outras plataformas,
foi resolvido um problema de alinhamento durante as trocas de buffers. Ou seja, se o teu jogo apresentava algum bug visual estranho dependendo do processador do celular, existe uma boa chance dessa atualização já ter resolvido isso. Também houve uma correção específica para o jogo Valkyrie Profile 2 Silmeria. Os ajustes que antes existiam apenas para uma versão regional do jogo agora foram estendidos para todas as versões lançadas. É uma mudança pequena, mas mostra o cuidado que a equipe vem tendo com a compatibilidade. E para fechar, um aviso importante dos próprios desenvolvedores. Essa será a última atualização nesse formato de releases. A partir de agora, o projeto vai passar por uma reorganização completa. A ideia é adotar um modelo mais tradicional, com versões stable e nightly, além de unificar todas as plataformas em um único branch principal. Segundo a equipe, essa transição deve levar algum tempo, mas a expectativa é que as futuras atualizações fiquem mais organizadas e fáceis de acompanhar. Se você quer conferir itens para melhorar sua experiência na emulação, pagando bem barato, dê uma conferida na descrição deste vídeo. Eu sou o Alves e espero te ver numa próxima. Valeu, falou e até breve.